Enquanto isso, deixem uma curtida no vídeo aí. Eu acho que a gente já alcançou um pico de espectadores aí. Espero que a live cresça ainda mais. Mas bem, a questão agora é sobre Deus, né? Ainda sobre Deus. Quer dizer, eu reparei aí, talvez eu seja um ateu naturalista. Né, vai. Boa. Naturalista eu sou, pelo menos, né? Não sei. Não, Sim, não mas sei. agora, há vários tipos de naturalismo, é lá. Há um naturalismo mais metodológico, há um naturalismo metafísico, e pode ser um naturalista metodológico sem compromisso com um naturalismo metafísico. Também é possível haver isso. Só quero sublinhar que há vários tipos de naturalismo também. Ok. Talvez eu seja, então, um naturalista ontológico, né? Só acho que existe coisa física. Ou E seja, metodológico também. sim, sim. Volto a repetir, portanto, o naturalismo ontológico o que diz é que tudo o que existe é aquilo que a ciência diz que existe, ok? Ok, Agora, perfeito. tens que ver também se isto é consistente, por exemplo, com entidades abstratas, não é? Imagina que defendes em relação à matemática o platonismo. Será que o naturalismo, neste sentido, é compatível com o platonismo em relação à matemática? Parece que não. Não é? E tens aqui um problema. Podes ter um problema. Se é É, vai ter uma live de metafísica da matemática. Aí eu vou perguntar essa aí para eu ver se eu continuo naturalista. Sim, é uma boa Mas bem, questão. É uma boa questão. mas bem, tem então uma questão minha, ó, do Elamarinho. Elamarinho pergunta: se Deus existe, como é que ele deve ser? Né? Você falou muito de onipotência, onipresença, onisciência, dele ser também moral, Isso. perfeitamente moral? Não, Sumamente bom sumamente bom, tal. E aí, de onde vêm essas características, né? Por que Deus teria que ter essas características? boa, boa. Enfim, se Deus existe, quais devem ser as suas características? Olha, super. Essa questão é fundamental. Porque quando nós, quando nós estamos a referir Deus, não é? O que é que nós estamos a referir, não é? E pode ser equívoco, não é? Por isso que é fundamental em filosofia definir muito bem os nossos conceitos. Portanto, quando estamos a falar de Deus, a que é que nos estamos a referir? Segunda questão. Quando as principais religiões, já agora as religiões abrâmicas, monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, quando essas religiões falam de Deus, a que é que se estão a referir? Isto é importante. E se nós repararmos, se nós notarmos, vemos que, tipicamente, as religiões, as principais religiões, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, estão-se a referir a um tipo particular de Deus que se chama Deus teísta, ok? Todas elas comungam ou partilham de uma certa concepção de Deus. E essa concepção de Deus chama-se Deus teísta com T, ok? E o que é o Deus teísta com T? É aquilo que o Alá acabou de dizer. É o Deus que é omnipotente, ok? Omnisciente, sumamente bom ou moralmente perfeito, é criador e não apenas uma força da natureza, é livre, é imaterial, sobretudo tem estes atributos. Também podemos dizer é omnipresente, etc. E se vocês repararem, então temos tanto o cristianismo como o judaísmo e o islamismo defendem a existência deste Deus com estes predicados. Ainda, já agora, ainda que lhes deem nomes diferentes, não é? Por exemplo, os muçulmanos tipicamente referem-se a Deus como Alá, mas estão-se a referir a este mesmo tipo de Deus teísta, apesar de usarem outro nome. Alá refere-se na mesma ao Deus teísta, que é omnipotente, omnisciente, sumamente bom, etc. Os judeus utilizam outro nome para se referirem a Deus, que é o nome de Yahvé, ok? Mas referem-se todos a este tipo de entidade, ou seja, ao Deus que, mais uma vez, que é omnipotente, omnisciente, sumamente bom, etc. Portanto, lá, estás a ver de onde é que está a surgir, estás a ver de onde é que está a surgir o conceito
do Deus teísta está a surgir aqui das principais religiões. Todas as principais religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, partilham desta concepção de Deus. E já agora, esta concepção de Deus distingue-se de outras concepções diferentes de Deus. Há outras concepções diferentes de entender Deus, que são diferentes destas religiões abrâmicas ou monoteístas. Por exemplo, no Deus deísta com D, ok? Agora eu utilizo Deus deísta e não teísta, Deus deísta com D. O que é um Deus deísta? É um Deus que é criador, mas não se importa com a criação, está-se nas tintas para a criação, não se importa com a criação, ok? Portanto, o Deus deísta é diferente do Deus teísta, estás a ver? E depois também temos outra concepção de Deus, que, por exemplo, o Deus de Spinoza, por exemplo. Um Deus de Spinoza não é um Deus teísta, nem é um Deus deísta, é um Deus panteísta, em que não é distinto do mundo. Ou seja, Deus, no fundo, seria uma força da natureza, Deus seria apenas o mundo. Deus e o mundo haveria aqui uma identificação entre Deus e o mundo. Ok? Portanto, temos aqui várias concepções de Deus, não é? E é preciso ser rigoroso na definição para não gerar equívocos e para que a discussão seja mais procedente. Agora, nós podemos perguntar, mas como é que a filosofia, não é, pode ajudar na discussão na crença em Deus ou do conceito do Deus teísta? E uma forma que eu já referi consiste mesmo em analisar se o conceito de Deus é consistente ou não. Nós podemos analisar se o próprio conceito de Deus é consistente ou se esse conceito envolve, de alguma forma, algum tipo de contradição. Isto é relevante. Olha porquê? Porque se tu mostrares que o conceito de Deus é inconsistente ou incoerente, como 2 mais 2 igual a 5, ou como um irmão filho único, não existem irmãos filhos únicos. Certo? Não existem solteiros casados. Portanto, se nós mostrarmos que Deus é como um solteiro casado ou como um irmão filho único, nós provamos que Deus não existe. Portanto, é fundamental analisar esta questão lógica de saber se o conceito de Deus é consistente ou inconsistente. E sobre isso, há vários argumentos. O Alá referiu o predicado de omnipotência, não é? Estavas a referir o que é que quer dizer omnipotente? O que é que queres dizer omnipotente? Poder fazer tudo? É isso? Poder fazer muito tudo? Bem. Poder fazer tudo. Então vamos analisar isso. Omnipotente é igual a poder fazer tudo. Então será que isso significa? Será que Deus pode criar uma pedra que ninguém, nem Ele mesmo, consiga levantar? Será que Deus pode criar uma pedra que ninguém, nem Ele mesmo, consiga levantar? Olha, repara, se nós tivermos... É complicado. É complicado. Ou seja, isto gera um paradoxo. É tudo menos essa pedra aí. Pronto. Mas repara, tu partiste desta definição. Deus pode fazer tudo. Então, se pode fazer tudo, pode criar uma pedra que ninguém consiga levantar. Mas o problema é que isto gera um paradoxo, não é? Gera uma contradição, porque se ele pode criar essa pedra, então ele não é omnipotente, uma vez que não a pode levantar, não é? Por outro lado, se ele não pode criar essa pedra, se ele também não pode criar essa pedra, então ele também não será omnipotente, uma vez que não a pode criar. Então, de uma forma ou de outra, Deus não será omnipotente. E agora, a resposta é, Deus pode fazer tudo menos que criar essa pedra. Era essa a tua opção? Tudo menos a pedra, né? Aí tá bom. Há uma resposta que se aproxima dessa, e foi uma das respostas tradicionais, e aliás uma das respostas tradicionais foi defendida pelo próprio Tomás de Aquino, e o Tomás de Aquino disse o seguinte, apresentou aqui uma definição revista da omnipotência. Ele disse o seguinte: omnipotência significa atualizar tudo o que é logicamente possível, e criar uma pedra que ninguém consiga levantar é um estado de coisas impossíveis, porque Deus existe em todos os mundos possíveis, certo? E em todos os mundos possíveis Deus consegue levantar qualquer tipo de pedra. Portanto, não há nenhum mundo possível em que existe uma pedra e que Deus não a consiga levantar. Portanto, criar uma pedra que ninguém consiga levantar seria uma ação impossível. Ou seja, e Deus só pode fazer aquilo que é logicamente possível.
Essa seria a resposta do Tomás de Aquino. Agora, podemos continuar a questionar, mas será esta uma boa definição? Será que temos aqui realmente uma boa definição? Será que a omnipotência é fazer aquilo que é logicamente, fazer tudo o que é logicamente possível? E nós podemos questionar e dizer, se calhar há contra-exemplos. Há estados de coisas que são possíveis e que Deus não pode atualizar ou fazer. Por exemplo, o estado de coisas de caminhar. Se Deus é por essência imaterial, então Deus não pode atualizar o estado de coisas onde ele caminha. Ou o estado de coisas de cometer suicídio. Eu acho que eu tô mais poderoso que Deus, que eu tô podendo caminhar aí. Exato. Ou, por exemplo, o estado de coisas de cometer suicídio, já tinha dito, o estado de coisas de pecar, de mentir, de quebrar promessas, de atualizar estados de coisas que dependem do livre-arbítrio. Portanto, parece haver aqui muitos estados de coisas que são logicamente possíveis, não é? E que Deus não pode fazer. E se isto é o caso, então a definição sugerida pelo Tomás de Aquino não está em ordem, não é? E precisamos de uma definição melhor. E já agora, mais aqui um livro. Estou aqui a recomendar vários livros. Aqui para solucionar este problema, já agora, aqui outro filósofo. Conseguem ver? Conseguem ver? Sim? Sim, sim. Chama-se Philosophy of Religion, do Edward Ehringa, ok? Do Edward Ehringa. E o Edward Ehringa tem aqui trabalho também inovador para definir o conceito de omnipotência e para resistir a estes contra-exemplos, não é? E o que o Edward Ehringa faz é o seguinte, ele define a omnipotência de forma a não ser sujeita a este tipo de objeção. E qual é a definição do Ehringa? Ele define a omnipotência apresentando uma concepção relativizada à própria essência desse ser. Então ele define a omnipotência desta forma. Um ser S é omnipotente na medida em que pode atualizar qualquer estado de coisas, X, tal que é logicamente possível para esse ser S atualizar esse estado de coisas X. Ou seja, por outras palavras e de forma mais simples, um ser é omnipotente na medida em que pode fazer tudo o que é logicamente consistente com a sua própria essência. Ou seja, um ser omnipotente só pode fazer as coisas que sejam consistentes com a própria essência de Deus. E quebrar promessas, cometer suicídio, pecar, não seria consistente com a própria essência de Deus. É esta a sugestão do Ehringa, apresentar uma concepção relativizada à essência do próprio ser divino. Agora, será esta uma boa definição de omnipotência, esta concepção relativizada, ou seja, pode fazer tudo que é consistente com a sua essência? E eu acho que há aqui outros, ou seja, pelo menos surgem aqui outras objeções. Mais uma vez podemos aqui avançar com contra-exemplos, não é? Esta é a grande técnica da filosofia, pelo menos desde Sócrates, avançarmos sempre contra exemplos a definições. E aqui uma das... Eu espero que a gente sempre possa avançar com contra-exemplos para a gente continuar tendo um emprego, né? Senão, se acabar uma hora, eu vou ficar sem emprego. Bem pensado, bem pensado. Olha, uma objeção gira que se pode apresentar a esta concepção... Portanto, volto a repetir. O que o Ehringa diz é, um ser é omnipotente se pode fazer tudo que é consistente com a essência desse ser, não é? Um ser omnipotente pode fazer tudo que é consistente com a essência desse ser. Agora, nós podemos imaginar aqui um ser possível, por exemplo, o Macier, o senhor ouvido, por exemplo, cuja essência, ou seja, este ser, cuja essência implica que a única ação que ele poderia realizar é coçar a sua orelha. Portanto, este ser possível, que eu estou a chamar de Macier, só pode realizar uma única ação possível consistente com a sua essência. É coçar a sua orelha, ok? Estás a perceber? Estás a entender? Sim?
Portanto, a única ação que ele pode fazer é coçar a sua orelha. Agora, pela própria definição anterior do Ehringer, teríamos de considerar que o Mackier é omnipotente. Este ser possível é omnipotente, dado que é coextensivo o que ele faz e o que é logicamente possível ele fazer. Não é? Ou seja, tudo aquilo que o Mackier faz é consistente com a sua própria essência. Não é? Contudo, nós consideramos muito estranho dizer que o Mackier, que a única ação que ele pode fazer é coçar a orelha, seria omnipotente, não é? É muito estranho dizer, olha, o Mackier é omnipotente, não é? Não é nada intuitivo, não é? Até eu seria mais omnipotente. Eu estou mais potente que ele, eu estou conseguindo fazer mais coisas que ele. Exatamente. Agora, portanto, também não me parece que a definição do Ehringer esteja em ordem, ou seja, realmente boa. Como estás a ver, portanto, só na definição lógica da omnipotência há aqui uma carga de trabalhos. Há muito trabalho a fazer. Agora, será que isto tem solução? Aqui há outra possibilidade, seria recorrer a Santo Anselmo, por exemplo, ou ter alguma inspiração em Santo Anselmo e definir omnipotência em termos de quantidade máxima de poder que um ser poderia ter. Ou seja, neste sentido, ser omnipotente significa ser maximamente poderoso. Por outras palavras, ser omnipotente significa que não há qualquer ser possível cujo poder exceda o desse ser. Portanto, ser omnipotente seria ter a quantidade máxima de poder. E repara, neste caso, já não podemos dizer que o Mackier é omnipotente, não é? O Mackier já não seria omnipotente, dado que o Mackier não teria a quantidade máxima de poder que um ser possível poderia ter, não é? Nós encontramos outros seres com mais poder do que o Mackier, logo o Mackier não seria o ser mais poderoso que existe. E isto, repara, vai ao encontro da definição de Santo Anselmo, como Deus, como ser maior que o qual nada pode ser pensado. E por isso, Deus é o ser maior que o qual nada pode ser pensado. Podemos também pensar em Deus como o ser maximamente poderoso. Pelo menos é consistente com essa definição do Santo Anselmo. Agora vamos questionar mais uma vez este esforço dialético e socrático. Será que esta é uma boa definição? Não é? Mais uma vez, será que esta é uma boa definição da omnipotência? E aqui há alguns filósofos que tentam resistir. Eu estou a pensar, por exemplo, no filósofo que chama-se Wes Morriston, e ele tenta mostrar que esta definição com inspiração de Santo Anselmo da omnipotência acaba por entrar em contradição ou por ser inconsistente com outro atributo divino, com o atributo da perfeição moral, e assim teríamos uma inconsistência entre a omnipotência e perfeição moral. E podemos resumir o argumento de forma muito simples. Portanto, o argumento é para mostrar que há uma inconsistência entre omnipotência, por um lado, e perfeição moral, por outro. Então, nós podemos sintetizar, acho eu, o argumento de forma muito simples, da seguinte forma. Primeira premissa, Deus é perfeitamente bom. Ou seja, a primeira premissa parte apenas da ideia de que Deus é perfeitamente bom. Ou seja, Deus não pode pecar. Pois há coisas que essencialmente Deus não pode fazer. Deus, por essência, não pode, por exemplo, assassinar, não pode mentir, não pode quebrar promessas. Portanto, na primeira premissa parte-se da ideia de que Deus é perfeitamente bom. E, portanto, se Deus é perfeitamente bom, então, por essência, Deus não pode assassinar, mentir, fazer ações imorais. Esta é a primeira premissa. Agora, se isto é verdadeiro, não é? Se esta primeira premissa é verdadeira, então repara, nós podemos imaginar, podemos conceber um outro ser,
um outro ser possível. A esse ser possível eu vou chamar um S estrela, ok? Um S asterisco, um S estrela, que tem todos os poderes de Deus, ok? Podemos imaginar um ser possível que tem todos os poderes de Deus e que adicionalmente pode fazer tudo aquilo que Deus não pode fazer. Como, por exemplo, quebrar promessas, mentir, assassinar, fazer ações imorais. Ok? E se este ser possível tem estes atributos, não é? Pode fazer aquilo que Deus não pode fazer. Então, este ser possível, essa estrela, tem poderes que excederiam o de Deus, não é? Este ser possível tem poderes que excederiam os de Deus. E se tem poderes que excederiam o de Deus, então nós chegamos a esta conclusão. Afinal, Deus, pela definição de Santo Anselmo, não seria maximamente poderoso. E, por conseguinte, não pode ser omnipotente. Porque nós conseguimos conceber um ser que tem mais capacidade do que Deus. Ou seja, tem a capacidade de fazer ações imorais. Estás a perceber? Ah lá. Estás a entender? Ah, sim? Sim, sim. Boa. Agora, portanto, se nós pegarmos na definição ou numa definição inspirada da omnipotência, inspirada no Santo Anselmo, para rejeitar os contra-exemplos anteriores, então temos aqui mais uma dificuldade, que é a dificuldade de tentar compatibilizar a omnipotência com os outros atributos divinos do teísmo, como, por exemplo, a perfeição moral. Agora, como resistir a este tipo de argumento? Tu podes, sei lá, podes tentar rejeitar a omnipotência e dizer, Deus não é omnipotente. E há filósofos que fazem isso, ok? Há filósofos teístas que rejeitam a omnipotência. Há um filósofo bom que faz isso, que é o Peter Gitsch, que é um bom filósofo da lógica, que é marido da Anscombe, da Elizabeth Anscombe. Era um casal de filósofos espetacular, a Elizabeth Anscombe e o Peter Gitsch. Nossa, que casal, hein? Queria ser filho dele. Aliás, eles tiveram acho que 7 filhos e, e mesmo quando a Elizabeth estava no hospital, estava a orientar teses de doutoramento, etc. Espetacular mesmo. E, portanto, qual é a estratégia do Peter Gitsch? Ele diz, nós o que podemos fazer é substituir os atributos que são inconsistentes ou que estão aqui a gerar problemas, e ele, portanto, abandona o atributo da omnipotência e substitui o conceito da omnipotência por um conceito diferente que não gera tantos problemas. Ele utiliza o conceito em inglês de Almighty. Em vez do conceito de omnipotente, ele utiliza o conceito de Almighty. Portanto, omnipotente para o Peter Gitsch é ter a habilidade de fazer tudo, enquanto Almighty significa a soberania sobre as coisas criadas. E de acordo com Peter Gitsch, isto já não gerava este tipo de problemas ou paradoxos. Isto é uma alternativa, ou seja, tentar abandonar os atributos que estão a gerar problemas. E é uma manobra possível. Outra manobra possível é manter a omnipotência, ou tentar manter a omnipotência, mas tentar enfrentar este argumento, ou este tipo de argumento. E, por exemplo, pode-se tentar argumentar que o poder de fazer ações imorais não é realmente um poder adicional. O poder de fazer ações imorais não é um poder adicional. Por exemplo, eu neste momento tenho o poder de levantar o dedo do meio e de fazer um sinal ofensivo, certo? Eu tenho esse poder, mas eu posso querer nunca exercer esse poder. Não é? Posso querer nunca exercer esse poder. Portanto, fazer ações imorais, podemos argumentar, não é realmente um poder adicional. Portanto, aqui a ideia é de que há poderes necessariamente não exercidos. E se houver poderes necessariamente não exercidos, mesmo que Deus nunca faça uma mentira ou quebre uma promessa, isso não milita contra a sua omnipotência. Não é? Agora, o problema é que depois temos aqui um problema sério na metafísica. Como é que nós estamos a entender poder? Não é? Porque, tipicamente, quando eu digo eu tenho poder de fazer algo, estou a entender poder no sentido de possibilidades alternativas. Por exemplo, eu tenho o poder de me levantar da cadeira.
tenho o poder de me levantar, não é? O que é que isto significa? Ter o poder de levantar. Ou ter a capacidade de levantar. Significa que há um mundo possível, não é? Significa que há um mundo possível onde eu me levante, não é? Portanto, tenho esse poder se há um mundo possível em que eu me levante. Ora, se eu entendo poder como possibilidades alternativas, neste sentido, então isto parece gerar novamente aqui problemas para o teísmo. Porque repara, se Deus é moralmente perfeito, não há qualquer mundo possível em que Deus faça uma ação imoral, não é? Estás a perceber? Primeiro, estás a entender bem? Portanto, se Deus é moralmente perfeito, não há qualquer mundo possível em que Deus faça uma ação imoral. No entanto, se Deus é omnipotente, então nós podemos dizer que há pelo menos um mundo possível em que Deus pode fazer uma ação imoral. Se Deus é omnipotente, então Deus tem a capacidade de fazer uma ação imoral. E se Deus tem a capacidade de fazer uma ação imoral, isso significa que há um mundo possível em que Deus faz essa ação imoral. E, portanto, nós temos aqui uma inconsistência. Temos, mais uma vez, uma inconsistência entre perfeição moral e omnipotência. Uma forma de tentar escapar a este tipo de argumentação é tentar entender omnipotência noutro sentido. Ou seja, no sentido que não esteja comprometido com possibilidades alternativas, mas no sentido mais compatibilista, por exemplo. Mas pronto, como estão a ver, isto realmente é uma questão que gera muita discussão. Ou pelo menos que isto seja claro. É uma questão que gera realmente muita discussão e há muita literatura só sobre esta questão sobre a omnipotência. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que tá aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.